Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Samuel Valentim, tudo bem com vocês? Quem quiser acompanhar meu trabalho também no Instagram, é só procurar lá, @SamuelValentimCanário. @SamuelValentimCanário. Pode seguir no Instagram, tem lá minha vida pessoal um pouquinho, né? Bem pouquinho da minha vida pessoal e mais sobre canários, ok? Principalmente para quem fica perguntando, Valentim, eu quero ver foto dos seus canários, dos filhotes, então tá tudo lá no Instagram também. Legal. Vejam bem, esse tema é muito complexo e é muito amplo. Estou sem microfone, parece que o microfone estragou, vou ter que comprar um ainda hoje. Então vou tentar falar alto para ver se eu compito aqui com os canários na voz. Esse tema é muito amplo e delicado, uma vez que, por ser complexo, ou seja, há uma cadeia de complexidade, vários temas inserindo dentro desse. Legal? Mas vou tentar ser mais prático. Então, o que utilizar para higienizar gaiolas e utensílios e como fazer? Vocês vão ver que há criadores muito mais experientes do que eu tenho quase 14 anos, mas muito mais experientes do que eu no sentido de higienização e sanitização. Mas o que eu venho aprendendo nesses últimos quase 14 anos, até mesmo esse ano onde aconteceu assim, um desastre no canaril, que vocês já acompanharam em vídeos anteriores por conta de Staphylococcus aureus, uma bactéria. Vamos lá. Os veterinários costumam separar entre higienização e desinfecção, ok? Eles separam, isso mais didaticamente ou tecnicamente, eu não sei como que é na área veterinária, mas funciona o seguinte: primeiro você higieniza para depois desinfectar, sendo duas coisas diferentes para, pelo menos, uma corrente majoritária, a maioria dos veterinários dos quais eu tive acesso. Mais ou menos 7 a 8 veterinários especializados em aves dos quais eu tive acesso nesses últimos 14 anos. Como que eles fazem essa divisão? Como que funciona? Recomendam que primeiro você tem que limpar a gaiola e os utensílios, retirando toda a matéria orgânica, comida, fezes, para depois desinfectar. Desinfectar é a inserção de um desinfetante. Vamos entender essa linha de raciocínio. Primeiro, você vai tirar toda a matéria orgânica da gaiola e de seus utensílios, puleiro, comedouros, e por aí vai, bebedouros, para depois colocar em uma solução de água com um desinfetante. Entenderam? Valentim, entendi. Tá, e agora como que faz isso? O que eu tenho feito há algum tempo e o que eu aprendi? Suponhamos que eu queira higienizar a gaiola 015 e desinfectá-la. O que eu falei primeiro? Higienizar. E o que eu falei sobre higienizar? Tirar toda a matéria orgânica para depois fazer a segunda etapa, que é a desinfecção. Então eu, Valentim, vou desmontar toda essa gaiola, porque ela é totalmente desmontável. Totalmente não, né? Mais de 50% desmontável. Tiro as laterais, tiro o fundo, tiro a grade divisória, tiro o fundo, tudo, puleiro, tiro tudo. Deixo só a gaiola e os seus componentes, né? Os utensílios eu vou fazer em outra parte. Vou tirar toda a matéria orgânica. O que eu faço? Eu pego uma bucha, pego água com sabão em pó, ou água com detergente, que seja, ou sabonete líquido. Sabão em pó, eu prefiro que sabão em pó. E tiro toda a matéria orgânica, tudo onde tiver cocôzinho aqui agarrado, onde que tiver coisa, comida agarrada, tiro tudo, deixa a gaiola limpaça, isenta de toda a matéria orgânica, fezes e alimentos. Legal. Depois que eu faço tudo isso, enxago com água bonitinho, eu vou preparar, ou seja, já deixo preparado, né? Quando eu inicio a higienização, um balde, uma bacia, aqui eu tenho uma caixa de plástico de mais ou menos 100 litros, onde eu coloco água com, esse negócio de com. E aí, Valentim, qual que é o desinfetante? O entendimento que se tem por esses veterinários dos quais eu aprendi
é que você tem que ter uma periodicidade na troca dos desinfetantes. Amônia quaternária, desinfetante que tem amônia quaternária, ou iodo ou cloro. Legal. Então, a cada 2 ou 3 meses você muda o desinfetante. É isso que eu aprendi. Ok? Legal, bacana. Eu tenho utilizado aqui o Virkon como carro-chefe e o cloro puro e forte, no mínimo, forte, 5%, né? Você olha a embalagem, 5% no mínimo, tá? Eu não chego a ponto de utilizar cloro de piscina, é o cloro que você compra, tá lá, super cloro, mas isso pelo menos a cada 90 dias eu troco. Então vamos pegar o Virkon, que é um produto chamado Virkon, que é a base de amônia quaternária, se não me engano. Espero não ter errado. Você vai olhar na embalagem, parece-me que são 500 miligramas de Virkon para 100 litros d'água. Praticamente um vidrinho de Virkon em 100 litros. Né? E o cloro, para ficar bem forte na água, parece-me que é 1 litro de cloro para 5 litros d'água. Ou 2 litros de cloro para 10 litros d'água. Muitos falam que é meio litro de cloro por litro d'água. Tá, eu penso que seja forte também. Casal, calma aí, fica tranquilo. Então, Valentim, o iodo tem que ver a proporção que é diferente. Eu não uso iodo, eu uso o cloro ou amônia quaternária. Legal. Mas esses 3 vocês podem utilizar. Voltando lá no exemplo. Tirei toda a matéria orgânica, limpei e enxaguei. Agora eu vou mergulhar a gaiola e os seus apetrechos não, né? Seus componentes, grades laterais, grade divisória de fezes e fundo da gaiola, nessa solução, nesse balde, nessa caixa, com a água aí desinfetante, para que eu cumpra a segunda etapa, que é a da desinfecção. Entenderam? A primeira etapa, higienização, e a segunda etapa, desinfecção. Ah, Valentim, eu achei que era só passar a buchinha com um sabãozinho e pôr na gaiola de novo. Não é bem por aí. A cada 15 dias é a recomendação para a gente fazer isso. Né? 15 dias. Pelo menos, né? No mínimo, assim, 15 dias. Eu vejo, às vezes dá uma preguiça, que você quer só passar uma buchinha, uma água, um sabão e põe de novo. Mas se for fazer higienizar, essa é a higienização. Mas se for para fazer a desinfecção, que é até mais importante que tudo, aí sim, você tem que fazer uma solução de água com um desinfetante na proporção corretinha, exigida lá na embalagem ou pelo seu veterinário, no sentido de destruir patógenos. Então, vírus, fungos, bactérias, sei lá, o que tiver instalado. Ok? E mergulhar os utensílios ou as gaiolas nessa solução por no mínimo 1 hora. Ah, Valentim, então eu tenho que deixar a gaiola pelo menos 1 hora nessa solução, ou com iodo, ou com cloro, ou com amônia quaternária. Isso, pelo menos 1 hora. Tirou, não coloque ao sol. Tirou, deixe enxaguar na sombra. É a minha opinião. Tirou, enxague na sombra. Tanto a gaiola quanto os utensílios. Então vamos falar dos utensílios. Segue a mesma linha de raciocínio. Se eu vou higienizar os comedouros Ben-Hur, esse comedouro italiano da marca 2GL, aqui eu não preciso porque é copinho de plástico. Então a cada 3, 4 dias eu jogo fora. Eu já economizo esse negócio de ficar usando bebedouro ou meia-lua. Já economizo, não é? E puleiros. Se eu for higienizar, eu vou até o tanque ali do lado de fora do canaril, água com sabão, tiro toda a matéria orgânica, limpo tudo bonitinho, verifico. Eu sou chatinho. Eu verifico se ficou um cocôzinho, alguma comidinha, eu tiro tudo. Depois eu vou inserir, no mínimo 1 hora, todos esses componentes na água com o desinfetante. Legal? Parece-me que a recomendação é que os desinfetantes funcionam melhor quando não se tem matéria orgânica. Eu não sei se são todos, mas o que eu venho aprendendo e praticando é que eu não vou já pegar a gaiola suja e pôr na água com água sanitária e depois vai e põe para o passarinho lá. Não. A mesma coisa aqui com puleiro, utensílios. Não.
Eu primeiro faço a higienização, ou seja, tiro toda a matéria orgânica, enxago bonitinho e depois que eu coloco para a desinfecção, onde tem a água com desinfetante, do qual você vai escolher e do qual se recomenda trocar pelo menos a cada 90 dias. Ah, por que, Valentim? Parece que os patógenos podem se adaptar àquele desinfetante. Parece-me. Eu não sou da área, eu não sou especialista em higienização e desinfecção. É o que eu aprendi, o que também vos ensinei, não é assim? Como diz lá nas escrituras. Então, o que eu tenho aprendido, estou ensinando. E vem dando certo, vem dando certo. Vamos recapitular? Vamos lá. Quando se quer fazer a limpeza ideal, eu não gosto dessas palavras, uma limpeza, vamos falar, mais profunda. Eu gostei dessa palavra, desse termo, profunda. Tanto nas gaiolas quanto nos utensílios, minha recomendação é a seguinte. Primeiro, leva-se até um lugar com água corrente, não é água parada não, água corrente. Higieniza-se ou com sabão em pó, sabonete líquido, sabão líquido, detergente, com a bucha limpa, ok? Não vai pegar a bucha lá da cozinha, onde já limpou panela e tudo, não. Compra um tanto de buchinha, baratinho, deve ser R$1 ou até menos de R$1. Aquele tanto de buchinha que vem bombril em cima e a bucha mais levinha, né? Embaixo. Tire toda a matéria orgânica, comida e fezes, mas você tem que ser chato. Se você achar que não está tirando com a buchinha, tente com uma faquinha, ou uma colherzinha, um garfinho, ou uma ponteirinha, aqueles lugares que são mais inacessíveis para tirar, mais difíceis. Tire tudo. Há entendimento de alguns veterinários que não seria interessante ficar passando bucha em produtos de plástico, porque pode ter frestas onde patógenos poderiam esconder. Bom, eu coaduno da ideia de que se eu uso bombril que seja e depois ponho lá na água com desinfetante, aí eles morrem, né? Então não vejo problema em utilizar se fizer dessa forma. Ok, fizeram isso? Agora vamos para a segunda etapa, que é a desinfecção, que é a inserção de um desinfetante na solução de água. Quais são os 3 tipos dos quais eu citei no vídeo? Amônia quaternária, iodo ou cloro. Você pode utilizar um desses 3, intervalando-os a cada 90 dias. Ah, Valentim, eu posso intervalar cloro com amônia? Sim. Intervalar cloro com iodo? Sim. Iodo com amônia, amônia com iodo? Né? Podem. Desde que não se passe de 90 dias, parece-me, pelo menos no mínimo 90 dias, para não haver uma adaptação dos patógenos àquele desinfetante. Legal. Deixem pelo menos, no mínimo, 1 hora na segunda fase, que é a desinfecção. No mínimo, 1 hora depois vocês vão... Lembrando que vocês já enxaguaram na primeira etapa, que é a higienização, não é? Vocês não vão colocar nada que já tenha com sabão nessa segunda fase. Está na pressa de limpar o puleiro, aí deixa um pouco de sabão e joga lá. Não, é para misturar sabão com desinfetante, não. O sabão é na primeira fase. Tira toda a matéria orgânica e a espuma, tudo. Depois que vai colocar na segunda fase. Deixe no mínimo 1 hora, retirem esses utensílios ou gaiolas e deixem secar na sombra, ok? Deixe secar na sombra, depois vocês podem utilizar. A ideia que se tem é que todo mundo tenha mais comedouros para quando for fazer essa higienização e desinfecção, vocês já possam ter de reserva para colocar nas gaiolas, que já estejam também higienizadas e desinfectadas. E de grades aqui, ó, principalmente essa grade divisória aqui de fezes, que vocês tenham reserva. E quando eu tirar aqui agora para limpar, pode ser que eu deixe até de um dia para o outro. E para o canário não ficar sem isso aqui na gaiola, você já tem uma reserva para colocar. Entenderam? É difícil? Não, Valentim, agora deu para dar uma esclarecida legal. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, porque eu estou ensinando para mim também. Pessoal, se gostaram, mostrem aos amigos, compartilhem para os amigos se gostaram. Legal? São informações de grande valia. Eu espero que vocês tenham anotado no papel. Todos os vídeos que eu fizer, eu recomendo que você tenha um papel, caneta ou lápis, ou o Word do lado, que seja, para vocês anotarem. Porque muita informação
tá? A não ser que vocês queiram ver o vídeo várias vezes, não tem problema. Tem gente que aprende mais ouvindo do que escrevendo. Eu aprendo muito bem ouvindo e escrevendo. Então, por exemplo, eu estou fazendo agora um curso de medicina das aves. Então, enquanto o professor está ensinando, eu estou lá escrevendo também, ou digitando no Word, né? Digitando lá no computador, que seja. Porque eu gosto, desde a época de... Deixa eu ver aqui, não lembro, desde o 2º grau, eu gosto de anotar. Faculdade, o professor espirrava atim, eu escrevia atim. Vai que cai na prova, não sei, não sou bobo. Muito bem, pessoal, um beijo no coração, muito obrigado por terem assistido. Se quiserem acompanhar no Instagram, @SamuelValentimCanário. Até a próxima, valeu!